Bom dia, como vai a sua saúde? Tudo bem? Nós do programa Meu Doutor esperamos que você e seus familiares estejam com bastante saúde. E para mantê-la assim firme, queremos que vocês fiquem bem informados. No programa de hoje falaremos sobre os avanços da oftalmologia. Quem vai conversar conosco é o médico Canrobé Oliveira. A medicina avança a passos largos. Inúmeras pesquisas são desenvolvidas em todo o mundo, tendo como objetivo a nossa qualidade de vida. Hoje vamos falar sobre os avanços da medicina na área da oftalmologia. E vamos falar com o médico Canrobé Oliveira, que está aqui conosco, para batermos esse papo. Ele é autor de capítulos de livros sobre oftalmologia, criador de técnicas em cirurgia refratária, conhecidas em todo o mundo. Também desenvolveu instrumentos e aparelhos para aplicação nesse tipo de cirurgia. Doutor Canrobé, muito obrigado por estar disponibilizando um pouco do seu tempo para a gente bater esse papo aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Gutenberg, e pelo convite, e quero cumprimentar também os seus ouvintes, os seus telespectadores. Espero que eu atenda às expectativas deles. Doutor Canrobé, desde a sua graduação em medicina, sua atuação sempre foi na especialidade de oftalmologia. A gente conversava ali no intervalo e formalmente, e o senhor me dizia que se apaixonou logo nos primeiros anos de faculdade. Como é que foi isso? Foi, Gutenberg. Eu realmente, desde o terceiro ano, quando eu fiz oftalmologia na faculdade de medicina, eu daí para frente não saí mais. Mas eu também fiz um pouco de psiquiatria e no final eu decidi pela oftalmologia. Para dar introdução aqui a quem está nos assistindo, me fale aqui sobre o que é cirurgia refrativa. Gutenberg, a cirurgia refrativa é a cirurgia que muda a curvatura da córnea visando corrigir miopia, astigmatismo, hipermetropia e até mesmo a vista cansada. Essa cirurgia ela é simples, é rápida, como é que surge? Essa cirurgia é muito rápida, especialmente hoje em dia com os lasers fantásticos que nós temos. É uma cirurgia que dura 2, 3 minutos cada olho. Até porque miopia, astigmatismo, inevitavelmente a gente vai chegar lá, né? Olha, alguns não vão ter nem hipermetropia, nem astigmatismo, mas vista cansada todos nós vamos ter. Então, depois dos 40 anos é comum. É preciso fazer o tratamento, fazer a correção. É preciso fazer a correção para ser mais livre, porque a liberdade é o ápice do desejo humano. Estar livre dos óculos, enxergar longe, ler tudo, é fundamental. É uma liberdade, especialmente na velhice. Quanto menos dependente na velhice o ser humano for, melhor para ele, mais feliz ele será. Perfeito. E a visão é fundamental para manter essa independência, né? Não... Sem dúvida, a visão é o sentido mais importante que nós temos. Eu sempre digo o seguinte: a visão é o primeiro sentido, e o segundo, hiato, terceiro, quarto, o quinto, daí para frente começam os outros. Na pandemia agora, nós tivemos uma coisa muito interessante, Gutenberg. As pessoas riam porque perderam o olfato, porque não estavam sentindo gosto, mas ninguém ficou sem ver. Se ficasse cego, todo mundo desesperaria. Perfeito, isso é verdade. A dependência é uma coisa incrível, né? Sem dúvida. Precisa ver, precisa ter a possibilidade de chegar aqui, pegar um copo, ler um livro e tal. E essa limitação piora bastante a qualidade de vida. Sem e aí dúvida. desenvolve o resto dos comprometimentos, das doenças e por aí vai, né? É como disse o escritor português lá, os olhos são a janela da alma. Você tem curso de formação de especialista de residência médica, etc. Coisa e tal. Como é que é a história dos cachorros que acompanham os deficientes? Como é que... Os cães são muito inteligentes. Como é que é isso? São muito inteligentes. E eles são treinados para isso. Eles levam os cegos e habituam com os caminhos que o cego faz. Entendeu? Eles são realmente fantásticos. Há um entrosamento, né, entre o portador de deficiência. Os mamíferos, de uma maneira geral, eles são muito inteligentes, né? O cavalo é muito inteligente, ele
o cachorro, o golfinho, a baleia, né? Eles são muito inteligentes, de uma maneira geral. É fantástica essa parceria. Como é que foi esse desenvolvimento de aparelhos para aplicação em cirurgia refrativa que você desenvolveu? Como é que foi essa pesquisa? Bom, inicialmente começou na Rússia com o professor Fyodorov. Ele percebeu que uma criança que tinha cortado os olhos com caco de vidro, e de uma maneira que 6 meses depois, ele examinando a criança tinha aquele olho que era míope, melhorado muito e o outro não. Então ele estudou aquelas incisões e começou a praticar e desenvolveu então a primeira cirurgia de miopia, que era a ceratotomia miópica e astigmática, que eram cortes com bisturis de diamante. Inicialmente eram lâminas mesmo, de aço, depois virou bisturi de diamante. Eram lâminas de diamante. E faziam as incisões radiais e as periféricas arqueadas ou retas para astigmatismo. Como é que é a recuperação dos pacientes submetidos a essas cirurgias refrativas? No início eles ficavam com curativo, saíam com curativo e depois, 10 anos depois, nós começamos com o laser, porque, visto que mudando a curvatura da córnea, nós obtínhamos a correção da miopia e do astigmatismo, ficou fácil desenvolver um laser que fotoabla, faz pequenas evaporações microscópicas e dosadas da curvatura da córnea, esculpem a curvatura da córnea no sentido de abrandar a curvatura para corrigir a miopia, ou aumentar a curvatura para corrigir a hipermetropia. Com o avançar dessas técnicas, a recuperação é rápida. Hoje o paciente sai de olho aberto. Ele não tem curativo, não tem nada. A anestesia é feita com colírio anestésico. Ele sai tranquilamente, vai para casa, almoça, janta, mas a gente recomenda que no primeiro dia ele faça um repouso, feche bastante os olhos, durma. No dia seguinte ele vem dirigindo, lendo a placa dos carros à frente. Aliás, a cirurgia com os lasers modernos, 3 horas depois a pessoa já está enxergando quase que normal. Excelente. No dia seguinte a qualidade de vida melhorou 100%. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Canrobert, Brasília é uma cidade cuja incidência do sol é bastante intensa. Quais os conselhos e orientações que você poderia nos dar para evitar problemas oculares com a exposição ao sol? Gutenberg, nós estamos próximos do Equador e existe hoje uma grande falha da camada de ozônio. Naturalmente que os raios ultravioleta causam muitos problemas, por exemplo, catarata, né? Precoce, e é bom usar óculos com filtro para raios ultravioleta a partir das 9 horas da manhã até umas 4, 5 horas da tarde. É fundamental. Muito bem. Bem, vamos fazer um rápido intervalo, mas nos aguarde porque o Dr. Canrobert vai abordar também catarata, glaucoma. Daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Meu Doutor. Continuando a nossa conversa com o Dr. Canrobert Oliveira. Como nós falávamos no bloco anterior, o senhor vai conversar com a gente aqui também sobre glaucoma, catarata e tal. Explica aqui para a gente o que é glaucoma, como ocorre, quais as causas, porque é uma patologia comum e até inevitável, né, doutor Canrobert? Sem dúvida, Gutenberg. O glaucoma, ele é causado por um líquido que tem dentro do olho, que é natural. Esse líquido ele é produzido numa quantidade e na mesma quantidade ele tem que sair do olho. Ele é produzido atrás da íris, em toda a circunferência, passa pela menina do olho, a pupila, e se esvai na frente, no cantinho também, tem um ralo, que nós chamamos de trabeculado. Esse ralinho é que esgota o líquido que é produzido, que chama-se humor aquoso. Tem uma produção que não é igual à vazão, a saída dele é a mesma coisa de uma torneira. Você abre a torneira, se o tanto de água que sai não entra no ralo e não vai embora, ela vai derramar. Transborda, no né? olho não tem jeito de transbordar. No olho a pressão aumenta. Quando a pressão aumenta, espreme, aperta os vasos da retina.
como se você estivesse apertando uma mangueira que vai levar a água para uma grama, que são os neurônios. Então, se você pisa naquela mangueira e não deixa a água aí, a grama seca, os neurônios morrem. Então, nós vamos diminuindo o campo visual cada dia que passa até a cegueira. O glaucoma, depois que a grama secou, depois que os neurônios morreram, eles nunca mais voltam. Né? Cegueira para sempre. É irreversível. É irreversível. Tratamento. Você me perguntou sobre o tratamento. A modernidade chegou para a medicina e nos olhos a modernidade avançou muito, bem mais na frente do que outras áreas. Então veja, nós temos uma quantidade boa de colírios que no tempo que eu formei era só pilocarpina que tinha e olha lá, hoje em dia nós temos uma série de substâncias e cada pessoa se dá melhor com uma ou outra substância dessas. Por outro lado, o tratamento a laser, não existia laser para glaucoma. Agora nós temos 2 tipos de tratamento a laser para glaucoma. O primeiro é naquela região que eu disse que tem produção de líquido. Eles vão lá, os glaucomatólogos vão lá e diminuem a produção daquele líquido do humor aquoso para reduzir, como se estivesse diminuindo a torneira. E depois tem outro tratamento a laser, no ralinho, que é na frente da pupila, no cantinho do olho. Eles vão lá e aumentam o ralinho para dar vazão ao líquido. E aí Perfeito. O glaucoma passou a ter uma cura e um tratamento muito mais eficaz do que no passado. Tá certo? Perfeito. É isso aí. Perfeito. Mas o sintoma do glaucoma é só perda de visão ou a dor também? Não, o glaucoma agudo é revestido de muita dor. Muita dor, né? Muita dor ocular, o paciente vai... às vezes caso de tratamento mesmo com medicamentoso. Com medicamentoso na veia. Um quadro de dor aguda. Quadro de dor muito intensa. Muito intensa. Então fica aí a informação. Mas antes de tratarmos de outros assuntos, outra doença oftalmológica que acomete com frequência o idoso é a catarata, né? Catarata. A catarata teve um avanço fantástico. Quando eu formei, nós extraíamos o cristalino opaco, a catarata. Abríamos metade da córnea, o auxiliar abria, com um pontinho que dava, abria aquela boquinha, né? E nós íamos lá dentro e extraíamos a catarata. Depois veio o gelo seco, a gente fazia uma massagem, rompia e receitava depois óculos de 18, 20 graus. Não sei se você se lembra daquele fundo de garrafa. Fundo de garrafa, né? Não sei se você se lembra aquele personagem do Chico Anísio que ia comer buchada na casa de cheiroso com aqueles óculos grossos. Aqueles eram os óculos das pessoas que operavam a catarata. Eles ficavam sem uma lente forte e tinham que colocar aqueles óculos. Pois é, outra coisa que a gente vê com frequência também é a automedicação. É a mania das pessoas usarem colírio para isso, colírio para aquilo, sem orientação profissional. Às vezes chega num balcão da farmácia, pede e tal. Qual a importância do colírio, qual o avanço e qual o risco da automedicação? Olha, em primeiro lugar eu quero até lembrar um detalhe. Tem muito medicamento na farmácia que o médico nem conhece, com nomes lá que ele nem conhece. Lubrificantes, então, é uma coisa. Então, tem que ter cuidado. A receita, a prescrição médica é fundamental. Outra coisa, usar colírio que o vizinho tratou e ficou bom, isso é completamente errado. O médico tem que medir a pressão intraocular, porque tem determinados colírios que aumentam muito a pressão do olho. E o glaucoma é silencioso. Ele vai matando os neurônios, os fotorreceptores e diminuindo a visão. E um dia a pessoa pode chegar a olhar como se estivesse olhando por um tubo de caneta. O resto é tudo escuro. Então é fundamental não utilizar o remédio que o vizinho ensinou, que o amigo usou, não usar isso. Seguir orientação médica é fundamental. Outra coisa, tem muitos colírios que causam catarata.
tem muitos medicamentos que causam catarata. É fundamental que o médico participe dessa pesquisa, dessa avaliação do paciente, né, que tem um escrutínio de exames muito grande para determinar aquilo que você pode usar de colírio ou de comprimido. É fundamental. Então, é fundamental a orientação médica especializada. Mas tem um hábito corriqueiro de as pessoas acharem que o colírio de corticoide serve para tudo. Qual o risco desse abuso? A cortisona tem as pessoas que são cortisonodependentes. Essas, então, têm uma elevação da pressão rapidamente e podem ter também a catarata subcapsular posterior, muito precoce. Jovens, pessoa com 20 e poucos anos começa a usar colírio demais e pode ter problema de catarata. Então fica Tem aí, determinados medicamentos para alergia que também podem causar catarata subcapsular posterior. Atenção para medicamentos que não foram prescritos pelos médicos. Fica aí o conselho e a orientação. Bem, doutor Carlos, em 1983, o senhor criou a Fundação Regional de Assistência Oftalmológica, que é uma entidade sem fins lucrativos. Qual é o trabalho desenvolvido por essa fundação? Como é que a gente toma conhecimento? Como é que a gente pode ter acesso? Porque é um trabalho fantástico, mas que a sociedade tem que tomar conhecimento. Certo. Eu tive muita dificuldade para encontrar um curso de residência quando eu formei. No próximo ano eu faço 50 anos de formado. Eu cheguei ao Rio de Janeiro e tinha eram muito poucas as residências do Brasil. Eu cheguei no Rio, tinha 26 pessoas para fazer residência, mas naturalmente só tinha 6 vagas. E os outros 20 eram estagiários porque não tinha vaga. Então eu voltei para a minha faculdade em Uberaba e fiquei na minha faculdade, na minha escola. Eu era o único a operar, o único estudante a fazer cirurgia. Então eu desenvolvi muito rapidamente todas as cirurgias de glaucoma, catarata, e eu fiquei sozinho, operava sozinho, muita gente para operar, e para mim foi muito bom nesse sentido. Mas eu então, com essa dificuldade, eu pensei nos estudantes e eu então criei a fundação com 3 propósitos. Primeiro, ensino. Segundo, pesquisa. Nós já desenvolvemos técnicas e pequenos aparelhos. Pesquisa e tratamento dos carentes. Os pacientes carentes, eles são avaliados, o índice de carência deles, e eles fazem o pagamento de uma cirurgia de catarata, de uma cirurgia de glaucoma, uma cirurgia de plástica ocular, mas todos de acordo com a sua capacidade, em 10 pagamentos, né? Tem ali os estudantes que aprendem, eles são informados que eles estão servindo ao curso de residência, e os residentes são orientados e são acompanhados por médicos preceptores que já são formados há mais tempo e que já são staffs de outras clínicas, entendeu? Da nossa clínica, inclusive, do HOB. Então, esses pacientes são operados por estudantes e preceptores, e são todos residentes de uma parceria que existe da Fundação com o Hospital Oftalmológico de Brasília. A residência é do hospital, do HOB, e a fundação é que abriga esses estudantes. Esse é um trabalho fantástico, até porque nós temos uma deficiência enorme no serviço público e a gente precisa divulgar mais o trabalho da fundação. Depois, no final, eu gostaria que o senhor, inclusive, disponibilizasse o telefone para quem está nos assistindo e que, evidentemente, está tendo necessidade, ter acesso e tentar ser atendido e, com certeza, ser beneficiado também e também contribuir com a formação dos médicos, né? E tal, e pesquisas. Agora, doutor Canrobert, a gente está chegando no final do nosso encontro. Para encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações a respeito dessas clínicas ou óticas que vendem óculos para os problemas de refração, sem critério nenhum, sem exame nenhum. Como é que é isso? Qual o risco que a população corre com isso? Bom, em primeiro lugar, eu diria das lentes. É fundamental que as lentes tenham filtro para raios ultravioleta, para evitar a catarata causada pelo sol precoce. Segundo,
A ótica não tem a aparelhagem que uma clínica de olhos tem. Não mede a pressão intraocular e nós sabemos que o glaucoma, ele é silencioso. Ele só dói no glaucoma agudo, mas o glaucoma crônico simples, ele vai matando os neurônios da retina, vai reduzindo o campo visual da pessoa. Quando ela assusta, ela está praticamente cega. Então, o glaucoma é silencioso, precisa que o exame de vista seja completo, não seja simplesmente para uma receita, uma prescrição de graus de óculos. É fundamental que meça a pressão, que faça o fundo de olho, porque o fundo de olho, ele revela problemas cardíacos, revela diabetes, revela microhemorragias que podem estar ocorrendo no cérebro, tromboses. Então é fundamental um exame completo com o oftalmologista. Ou seja, o acesso pode até ser fácil, mas tem que ter qualidade. Tem que ter qualidade. Perfeito. Doutor João Roberto, acredito que as pessoas que nos assistem puderem entender um pouco mais sobre a oftalmologia. Recebeu valiosas informações de cuidado com a visão. Agradecemos mais uma vez pela sua participação e espero contar novamente com o senhor aqui para a gente voltar a bater mais bate-papo, mais conversa, mais informações sobre as doenças dos olhos. Sempre que nós pudermos ajudar os seus telespectadores e todas as pessoas que precisam de informação em oftalmologia, isso é um trabalho maravilhoso que você faz, que é fundamental. As pessoas estão cada dia mais indo à ótica, comprando óculos. Eu testei, esse aqui é bom para perto, mas os graus são iguais. E o grau da pessoa nem sempre é igual. Tudo isso gera dor de cabeça, estimula aí uma série de outros problemas que a pessoa acaba tendo, nervosismo, não dorme direito, vista cansada. É fundamental que o médico seja procurado. Fundamental. Perfeito. Muito obrigado. E este foi o 6º episódio do programa Meu Doutor. Domingo que vem esperamos você a partir das 10h30 da manhã para conversarmos ainda mais sobre saúde. Este programa será postado em nosso canal do YouTube, Meu Doutor BSB. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema para o nosso programa, envie uma mensagem para o nosso Instagram, @meudoutorbsb. Obrigado pela sua audiência. Esperamos você no próximo domingo, no nosso próximo programa.